E a gente todos os dias pode provar dela para crescer espiritualmente de uma forma saudável, para viver, para se defender, para agir, para reagir, para se proteger, para abraçar, para abençoar, para tudo. A palavra de Deus, como disse o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós estamos no livro de Amós. O primeiro domingo que a gente prega em Amós. Eu não trouxe o texto hoje para que você leia na sua Bíblia, tá certo? Eu soube que tem gente que está perdendo o costume de trazer a Bíblia para a igreja. Não pode. Então, vez por outra, a gente vai fazer surpresa, né? Amós, capítulo 4, do 5, do 4 ao 15. Eu estou lendo na versão NVI. Você lê na sua, tá? Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, nem vão a Gilgal, nem façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José, devastará a cidade de Betel e não haverá ninguém ali para apagá-la. Vocês transformam o direito em amargura e lançam a justiça por terra. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz das densas trevas alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a pagar impostos de trigo. Por isso, embora tenham construído mansões de pedras lavradas, não morarão nelas. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei como são numerosas as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Vamos orar? Obrigado pela tua palavra, ó Deus, e agora pedimos, meu Deus, humildemente a compreensão e uma aplicação correta nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Israel, Senhor, com olhos de misericórdia, mas que nós possamos ver, Senhor, através do espelho, quais são os erros que também nós temos cometido, e que nós estejamos, como diz o texto, Senhor, continuamente te buscando, apegando-nos à tua justiça, aos valores do teu reino, e fazendo a diferença nesse mundo entenebrecido, Pai. Em nome de teu Filho Jesus oramos. Amém. O tema da nossa mensagem é buscando a Deus. Eu não vou falar só em Amós capítulo 5, mas ele é a base da exortação que nesse momento da profecia é feito ao reino do norte. Quando eu falo reino do norte, eu não sei o que é que você entende por isso. Por isso eu trouxe um mapinha. E nesse mapa está mostrando aqui uma faixa verde e uma faixa... Eu diria que essa faixa é cor de rosa. Estou com medo de dizer uma outra cor aqui, né? Não parecer muito, não ficar muito legal, né? Se eu dissesse assim, bonina, né? O pessoal ia dizer, rapaz, pastor, goiaba, amor? Tá certo, então tá bom. Juntando essas duas partes aqui, a gente teria o antigo Reino Unido de Israel, que foi praticamente consolidado por Davi. E o filho dele perdeu com a sua idolatria. E aí, Salomão e a idolatria dele foi a principal causa de você ver esse mapa com duas cores. Na verdade, três, mas a parte amarela é aquilo que não fazia parte do reino, né? A parte amarela à esquerda aqui é a faixa de Gaza, que hoje está detonada, né, por aquela guerra que Israel fez. Naquela época moravam ali os filisteus, e 4 cidades-estados basicamente reuniam aquele povo. E as faixas amarelas ao redor são outros reinos.
E basicamente contra 8 desses reinos que aqui aparecem no mapa, Amós começa a sua profecia. Ele profetiza contra Tiro, contra os filisteus, contra Moabe, contra Amon, contra Israel, contra Judá. 8 reinos no total, conforme a gente vê. E Amós, ele morava numa cidade chamada Tecoa, que fica bem pertinho aqui da base dessa imagem vermelha que está aqui, dessa linha vermelha, ali bem pertinho de Jerusalém, né? Tecoa ficava ali entre Betel e Jerusalém, aproximadamente aí a 16 quilômetros de Betel e 8 quilômetros de Jerusalém. Então ficava naquela região mais ao norte de Judá. E se ele morava numa região de fronteira, ele via de uma forma muito clara quais eram os efeitos que aquela divisão causava no meio de um povo que era um povo só. Eram 2 reinos, mas na verdade era um povo só. E uma das principais coisas que ele viu foi a rivalidade entre o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte. Essa rivalidade entre eles teve consequências terríveis, e algumas dessas consequências a gente vai falar hoje. E principalmente no plano espiritual. Mas eu queria dizer para vocês, em linhas gerais, que na parte verde está o reino do norte, que é o reino de Israel. Quando o grande Israel, o Reino Unido, foi dividido, então Israel passou a se chamar o Reino do Norte e Judá passou a se chamar o Reino do Sul. Qual era a situação entre 792 a 753, o reinado de Osias e Jeroboão II, que foi o tempo e os reinados nos quais Amós pregou? Do ponto de vista político, nessa parte verde havia uma tranquilidade, uma estabilidade quase absoluta. Não havia problemas internos relevantes, porém, externamente, Israel vivia em pé de guerra com o seu irmão Judá. Isso desde o princípio, desde 200 anos antes, quando Jeroboão, o primeiro, resolveu liderar uma revolução, uma revolta, na verdade, revolução não, uma revolta, né? E aí tomaram das mãos de Roboão, neto de Davi, o reino do norte. E a partir daquele momento ficaram então as tribos divididas. Jeroboão, ele fez uma coisa terrível. É curioso porque ele se tornou rei por conta da idolatria de Salomão, mas ele mesmo, a primeira coisa que ele faz é idolatrar. Ele mandou construir um santuário no norte. Não sei se você consegue ver a cidade de Dan, que é o pontinho preto mais ao norte, na faixa verde, e o pontinho preto mais ao sul, que é Betel, tinha um outro santuário, e em cada um desses santuários ele colocou um bezerro de ouro para ser adorado. Ou seja, o objetivo dele era que em todo o reino o culto ao bezerro de ouro acontecesse. Então, um povo que era povo de Deus, um povo que via a lei de Moisés, que via o Êxodo, o livro do Êxodo, e percebia o pecado grave que os seus antepassados cometeram, quando Moisés subiu no monte, passou 40 dias e ao voltar encontrou um bezerro de ouro que Arão mandou fazer. Esse povo que viu a repreensão, a forma como Deus repreendeu aquela idolatria, esse povo cria esse culto ao bezerro de ouro. E isso não parou por aí, porque eles também passaram a adorar deuses daquelas nações, como Baal. Baal era um deus cananeu, né? O nome Baal significa Senhor, e é uma fraude. Baal é uma fraude, é uma afronta à identidade do único e verdadeiro Deus, que foi reduzido a estátuas e que era adorado comumente como um Deus que supostamente trazia a fertilidade da terra, as chuvas, quando na verdade só o Senhor é o Deus das chuvas. Isso ficou claro quando o profeta Elias enfrentou Acabe e os 850 profetas de Baal, né, em Israel, numa demonstração grandíssima, né, do poder de Deus, que fez, somente ele fez, o fogo descer do céu e consumir a oferta no altar encharcado de água. Então, tudo isso aconteceu porque, politicamente, se dentro estava tudo bem, fora havia essa rivalidade com Judá. Do ponto de vista econômico,
Eu andei pesquisando, gente, e a capital do Reino do Norte, que é a Samaria, ela ficava no monte rodeado de vegetação verde, de paisagens bonitas. A capital era linda. O Reino do Norte era pujante. O Reino do Norte, nessa fase, como o próprio texto fala, as casas eram casas de pedra lavada, eram lavrada, né? Eram casas apaineladas, eram palacetes. Então, era um lugar que onde você olhasse, você via verde, você via imóveis bonitos. Era uma paisagem, eu imagino como o nosso bairro onde a gente está aqui, o Paiva, né? Que é um lugar que limpa os olhos quando a gente vê. Era uma nação próspera. Mas essa prosperidade econômica de Israel, ela era inversamente proporcional à justiça social. Porque muitas daquelas pessoas se tornaram prósperas à custa da injustiça contra os pobres. A palavra diz que aqueles israelitas pisavam os pobres, deturpavam a justiça dos pobres em juízo, e a riqueza que eles construíram foi às custas da pobreza dos seus irmãos. Então, uma sociedade desigual. Uma sociedade enquanto uns tinham muito e tudo, outros não tinham nada. Parece que a gente está falando dos dias de hoje, onde mansões e condomínios de luxo, como é o condomínio em que eu moro, estão rodeados por uma favela, ou por várias favelas, onde muitos têm tanto e outros não têm nada, ou têm tão pouco. E a injustiça social era a tônica da sociedade de Israel naquele tempo, em que pregou Amós. Essa era o quadro da economia. Do ponto de vista da espiritualidade, já falei um pouco sobre isso, mas a religião de Israel era sincrética. O que é o sincretismo? É a mistura. O sincretismo é a mistura. Mistura de coisas. Então, a mistura do culto a Deus com os cultos a falsos deuses, como Baal, como bezerro de ouro. Estava tudo ali na mesma panela. E, obviamente, Israel, apesar de ser um povo extremamente religioso, mas era um povo que não tinha comunhão íntima com Deus. Era um povo que era capaz de realizar sacrifícios nos altares, né? Até mesmo estava disposto, como parece que no capítulo 5 eles estavam dispostos a realizar de novo o sacrifício a Yahvé e não ao bezerro de ouro. Você percebe isso no versículo 18, quando ele diz assim, ó: ai de vocês, pode olhar na sua Bíblia, o capítulo 5, a partir do verso 18, ele diz assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de um leão e encontrasse com um urso, como alguém que entrasse na sua casa e encostado na mão na parede e fosse picado por uma serpente. Esses textos, os estudiosos dizem que é um indicativo de que havia pessoas que estavam dispostas a cultuarem a Yahvé, mas não de todo o coração. E é por isso que ele diz que o juízo de Deus, aqui expresso na menção ao dia do Senhor, de novo, a gente acabou de ver isso, né, com o profeta Joel, era algo inevitável. Olha a metáfora que ele usa. É como se alguém fugindo de um leão fosse pego por um urso. Eu tenho alguns vídeos que eu gosto de assistir sobre animais, e o urso é um animal que tem chamado muito minha atenção, porque é um animal de 300 quilos, 200 quilos, 300 quilos, mais do que isso às vezes. Mas é um animal que tem uma habilidade, sobe no muro desse aqui com uma tranquilidade, uma habilidade melhor do que eu. Né? É uma habilidade que ele tem e uma força descomunal. Então o urso consegue correr cerca de 60 km por hora. O leão nem se fala. Né? E aí você pega dois animais extremamente predadores, como o leão e o urso, e a pessoa consegue, digamos, imagine, a visão do profeta é hipotética. Se eu pudesse fugir de ser presa de um leão e me desse de cara com o urso, não teria escapatória. Então ele diz, é impossível fugir do juízo de Deus. Essa é a ideia do profeta. E vocês, Israel, vocês não têm como fugir disso. E vocês que estão querendo prestar culto a Deus, preste atenção nas suas assembleias solenes, que Deus diz no texto que ele odeia. Preste atenção, porque vocês não terão como fugir do juízo do nosso Deus.
O quadro era esse. Um povo religioso, mas que estava cheio de injustiça social. Os pobres, cada vez mais pobres. E aí no capítulo 2, verso 7, ele diz que os israelitas pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. A ideia de pisar sobre a cabeça dos necessitados traduz a ideia de insensibilidade. Falta de se importar. Eram pessoas que não estavam nem aí com a necessidade do seu semelhante, do seu irmão. Eram pessoas que penhoravam até as roupas dos seus irmãos. E havia uma lei em Israel que era proibido se penhorar a roupa até a hora da noite. Porque poderia ser que aquela noite, aquela roupa fosse a única coisa que a pessoa tivesse para vestir. E o texto diz que até isso, eles iam dormir tendo em seu poder a roupa penhorada dos seus irmãos, deixando seus irmãos em completo abandono. Insensibilidade. Pessoas extremamente ricas, extremamente bem providas, a nação próspera, a nação comerciando, a nação ganhando dinheiro, mas as pessoas despreocupadas com as necessidades daqueles que eram os mais pobres. Ele diz, vocês inclinam-se, como eu disse, ao lado de todo altar com roupas tomadas como penhor. É exatamente isso que eu acabei de falar. Iam dormir, né, ao lado de roupas penhoradas. Segunda questão que eu queria destacar, que Amós profetiza contra, é a profanação do nome de Deus. Essa profanação do nome de Deus aqui, com essa maçã aí no meio, né, que normalmente no imaginário popular está muito relacionada à ideia do pecado, é justamente por conta da imoralidade sexual. A palavra de Deus, ela reconhece e ela é rica em orientações nesse campo, que é um campo tão sensível e que tem feito tantas pessoas caírem. A Bíblia tem uma moralidade sexual, gente. Por exemplo, sexo. Sexo é sagrado em que circunstâncias? Em que circunstâncias o sexo não é pecaminoso? Quando ele é vivenciado num casamento entre um homem e uma mulher, e ele é vivenciado de uma forma saudável, com consentimento, com respeito dentro da relação. Qualquer outra forma de sexo, na palavra de Deus, é pecaminosa. E Deus odeia o pecado. E por isso que na palavra dele existem tantas orientações sobre como lidar com esse problema, que é um problema ainda hoje de tantos. O texto diz: pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Promiscuidade sexual, né, entre pai e filho era um exemplo da imoralidade sexual que dominava a cultura do Reino do Norte. Era um povo que não tinha apego à santidade e que não expressava temor a Deus nessa área, que é uma área tão sensível, tão importante para a saúde de uma família, de um povo, de um ser humano. A questão da sexualidade. Outra questão é a apostasia. O que é apostasia, gente? Essa palavra é muito vista na escatologia, porque o próprio Senhor Jesus falou profeticamente de um tempo de grande apostasia que estaria bem próximo ali do retorno dele. Ele mesmo disse, né, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Ou seja, a apostasia é o abandono da fé. E os israelitas, o Reino do Norte, abandonou a fé de diversas formas. A principal delas foi cultuando a Baal e cultuando ao bezerro de ouro. E cultuando a outras divindades com a sua idolatria. A palavra de Deus, ela vai ter uma série de recomendações, desde o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses diante dele, até uma série de outras orientações que faz com relação a ídolos.
E a palavra de Deus, ela condena a adoração de ídolos. O salmista disse, né? Lá no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da sua misericórdia, da tua fidelidade, porque diriam as nações onde está o seu Deus, o meu Deus está nos céus, e de onde ele fez tudo o que há. Enquanto isso, os deuses deles são ouro, são prata, são objetos feitos por mãos humanas, e ele diz assim: tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que neles confiam. Então, os ídolos não são nada. Quando uma pessoa ela ora a qualquer outra pessoa ou objeto que não seja Deus, ela está incorrendo no pecado da idolatria. Esse é o ensinamento bíblico sobre oração na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 6, Jesus, quando ensinou a orar, ele disse: quando vocês forem orar, orem ao Pai. Palavras de Jesus, não são minhas. Então qualquer coisa diferente disso é pecado. E que fique bem claro isso. Israel, por falta de clareza, praticava um culto misto, um culto sincrético. Aquilo que você não sabe se é carne ou se é peixe, né? Você não sabe se é vinho ou se é água. É uma mistura de sangria, aquela coisa que não tem identidade. E isso custou muito caro a Israel. No capítulo 2, no verso 8, ele diz: no templo do seu Deus com D minúsculo, bebem vinho recebido como multa. Aqui ao mesmo tempo, né? Um sinal de falta de temor mesmo, de até o vinho que eles haviam recebido de alguma forma, explorando outras pessoas, eles bebiam como oferta no templo do Deus deles. E havia um templo em Dan, outro em Betel, havia um templo em Samaria, havia outros templos também, locais de adoração, em Gilgal, em outros lugares, como o profeta diz: não adianta fugir para esses lugares, porque esses lugares ficarão desolados. Samaria, que é uma capital linda, vai ficar desolada, vai ser uma desolação. Enquanto a cada 1000 pessoas que morassem na Samaria, o profeta diz: vão ficar somente 100. A cidade vai se transformar numa completa desolação. Por quê? Porque vocês abandonaram o seu Deus. Isso é muito sério, gente. E aí vem a advertência do capítulo 3, quando ele disse: portanto, assim diz o Senhor soberano, um inimigo está cercando o país. Ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Essa ideia de Amós nada mais é do que uma exortação para que o povo acorde. Lembra que Joel falou sobre tocar trombetas, os sentinelas tocarem o chofar? Era uma expressão de exortação para que o povo acordasse, para despertar aqueles que estavam no sono espiritual, para despertar aqueles que estavam vivendo uma espiritualidade superficial, para se aprofundar em Deus, aqueles que estavam até presentes nos locais de adoração e que julgavam que Deus estava com eles, mas que na verdade não tinham comunhão com Deus, buscarem a Deus. Porque esse Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus diante de quem nós podemos e devemos rasgar nossos corações. Como disse Joel, não nossas vestes, para que a gente possa realmente ter comunhão com Ele. Para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, para que Ele mude nossas mentes, para que Ele nos dê uma caminhada diferente, gente, daquela caminhada que o pecador está habituado e condicionado a fazer sem a orientação de Deus. Deixe o pecador o seu pecado, se converta, eu vou ter misericórdia dele, diz o Senhor. E Deus faz uma separação intransponível entre a sua santidade e os nossos pecados. Ele diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, os seus pensamentos, os seus caminhos em relação aos nossos. Nós precisamos ter consideração pela palavra do nosso Deus e perguntar, quando Amós pregou isso para Israel, o que é que a palavra significa para mim hoje? De que forma essa palavra se aplica a mim? Que tipo de idolatrias, que tipo de injustiça social eu tenho cometido?
Que tipo de imoralidade sexual eu tenho cometido? Que tipo de corrupção eu tenho praticado e aceitado? Corrupção é um dos problemas mais sérios de Israel naquele tempo. E olha, gente, corrupção é nas pequenas coisas. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não transforme a glória do nosso Deus, que deve ser vista nas nossas vidas, em coisas corruptíveis, como os ídolos. No capítulo 5, vem a exortação para buscar o Senhor. Ele diz, no versículo 4, busquem ao Senhor e vocês terão vida. Aquilo que vocês estão experimentando não é vida. Busquem ao Senhor e vocês vão viver. Lembra que Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. O Senhor diz, vocês vão me buscar e me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as nossas forças, entendimento. Buscar ao Senhor dessa forma. Quando a gente faz isso, nós temos a garantia que vamos ter um encontro com Ele. Eu soube recentemente de uma criança que lia a Bíblia, a mãe lia a Bíblia para ela e ela estava inquieta porque ela não conseguia ouvir a voz de Deus. Ela viu que Deus falou com Elias, ela viu que Deus falou com Noé, viu que Deus falou com Davi e perguntou para a mãe, por que Deus não fala comigo? E eu estava ensinando para a mãe como Deus fala de diferentes formas através do seu Espírito. Uma das formas como Deus fala, gente, é através da palavra. Tiago diz que a palavra é como um espelho. O homem natural olha para aquele espelho e não faz nenhum ajuste. Mas um homem espiritual olha naquele espelho e procura mudar aquilo que está errado. Quando a gente olha para a situação de Israel, a gente se pergunta, né? Que coisas semelhantes nós praticamos ainda hoje? E é dessas coisas que Deus quer nos livrar. E Deus ele manda essa palavra como uma demonstração da sua misericórdia. Observem. Parece que todo o esforço que Deus fez, e Deus é longânimo, é misericordioso, Ele é compassivo, amoroso, Ele busca o pecador. Desde o princípio. Estava lá Adão e Eva escondidos do Senhor. O Senhor vai até ele, Adão, e diz assim, onde estás? O Senhor busca o pecador. Ele foi até Caim e disse, Caim, isso que você traz dentro de você, que está no seu rosto, isso é contra você, mas você precisa dominar o seu impulso. Deus ele traz a sua palavra com antecedência para evitar as tragédias que vão acontecer se a gente não fizer ajustes de rota enquanto é tempo. Gosto muito de aviação. E frequentemente eu uso os exemplos da aviação para tudo. Inclusive para pregação. Se eu quisesse fazer uma comparação com aquilo que Amós está falando para Israel, eu diria para vocês o seguinte. Existem determinadas situações no avião, na aviação. A aeronave dá alguns sinais e eles precisam ser interpretados a tempo e modo. Esses sinais precisam ser entendidos. Esse sinal pode ser uma luz no painel. Eles precisam ser entendidos e é necessário uma reação da equipe que está comandando aquele avião para que uma sucessão de eventos em cadeia não faça com que aquele avião caia. Recentemente a gente viu em São Paulo uma aeronave caindo em parafuso chato, né? E aquela da antiga Passaredo, esqueci agora como é o nome da companhia, uma imagem horrível de se ver, né? O avião com as suas asas congeladas caindo sobre um condomínio lá em São Paulo, na região de Vinhedo. Que coisa triste. Mas isso não acontece sem dar sinais. A questão é que muitas vezes nós estamos ignorando os sinais. Aquela luzinha vermelha lá no painel, a gente ou ignora ou não sabe o que fazer ou como tratar aquele aviso para evitar a catástrofe.
O que Deus está dizendo é que a falta de atitude teria consequências. Aquela cidade belíssima. Nessa imagem aqui a gente vê o êxodo. É o cativeiro. A palavra cativeiro ela vai estar muito presente na maioria dos profetas do Antigo Testamento, porque vieram justamente antes do cativeiro para alertar a nação, para se converter dos seus maus caminhos. Como Deus falou que deveria ser desde o segundo livro das Crônicas, quando no capítulo 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e orar, dos céus eu ouvirei as suas orações, eu perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra, eles serão o meu povo, eu serei seu Deus. Deus ele se mostra disposto a perdoar e a purificar e a sarar a terra daqueles que se convertem com sinceridade, meus irmãos. O que Deus quer é devoção sincera. O que Deus quer é conversão sincera. O que Deus quer é uma caminhada honesta com Deus. É uma conversa honesta com Deus. Deus não está interessado em sacrifícios. A religião dos hebreus era sacrificial. Deus não está interessado em dízimos hoje, ofertas que faz parte da nossa religião. Deus não está interessado em fazermos palestras, seminários, eventos de homens, eventos de mulheres, eventos para crianças. Todas essas coisas têm uma função no desenvolvimento da igreja, mas Deus está muito mais interessado em devoção sincera, coração quebrantado. Ele está muito mais interessado naquilo que, desde Samuel, né, tentou ensinar lá para o rei Saul. Deus está muito mais interessado em obediência do que sacrifício. O que é mais importante para Deus? É aquilo que eu faço exteriormente ou aquilo que acontece no meu interior? Se Deus trabalha no meu interior, meus irmãos, o exterior vai ser só consequência. As coisas vão acontecer se eu permitir que Deus trabalhe no meu interior. Porém, se eu quiser resistir a Deus, é como recalcitrar contra os aguilhões, como Paulo falou para Paulo, como Deus falou para Paulo. Recalcitrar contra os aguilhões é aquele movimento reativo que o boi faz contra aquela vara que o espeta. Não tem como ele não sair ferido de uma situação como essa. É como a gente chama, né? Dar murro em ponta de faca. Dar murro em ponta de faca é a gente querer, né, lutar contra Deus, resistir à palavra de Deus, é não considerar as advertências que Deus faz a tempo e modo e que exigem de nós interpretação daquilo que Deus está nos falando e atitudes para que o avião não caia. Aqui é uma imagem do avião caindo, o povo sendo levado para o exílio. Por quê? Porque se recusou. Quanto tempo aconteceu? 30 anos depois que Amós pregou. Só durou 30 anos e a desgraça aconteceu e ela foi predita e o povo não buscou ao Senhor. E aí veio a consequência. No versículo 9 ele diz que Deus traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Ora, uma das coisas que mais as cidades daquele tempo se orgulhavam, né, é de ter muralhas fortes. Muralhas fortes. Ainda hoje a gente tem um exemplo disso na China, né? As muralhas da China que, se eu não estou enganado, foram construídas para evitar a invasão do Império Mongol. E que ainda hoje são um símbolo da resiliência da China, né, contra invasões estrangeiras. Então, as muralhas sempre foram símbolo de orgulho. O texto está dizendo assim, ó, que Deus vai trazer destruição sobre a cidade fortificada. Ele fez com Jericó, mas ele também fez com o próprio Israel, porque para Deus não existe acepção de pessoas. Tem gente que se engana e fica idolatrando Israel, mas Deus não faz acepção de pessoas. Tá certo? A gente precisa olhar para Israel e aprender com Israel, nas coisas boas e nas coisas ruins. Uma das coisas que a gente olha para a história de Israel e a gente aprende, e que é muito bom, é que a gente descobre através da história de Israel que só existe um único e verdadeiro Deus. Conforme a gente encontra lá, desde Deuteronômio capítulo 6, Israel foi orientado a ensinar a seus filhos, de geração em geração, que só o Senhor é Deus e que deveria dar ouvidos à voz de Deus.
Por que está acontecendo isso aqui? Porque eles se recusaram a ensinar seus filhos sobre quem é o único e verdadeiro Deus e se recusaram a dar ouvido à voz e às palavras de Deus. Meus irmãos, não façamos a mesma coisa. Amém? Tenhamos sensibilidade. Que nós possamos rasgar os nossos corações diante de Deus, reconhecendo nossos erros. A palavra diz que se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Portanto, rasguemos os nossos corações de verdade diante de Deus e experimentemos o perdão que Deus nos dá. Busquemos a Deus e experimentemos a direção que Ele nos dá, porque Ele quer mudar nossas mentes, Ele quer mudar nossas vidas, Ele quer mudar a realidade das nossas famílias, Ele quer mudar a forma como eu me porto no meu trabalho, como eu me relaciono com o dinheiro que eu recebo, com a minha riqueza. Se eu faço isso honestamente, se eu faço isso desonestamente. Estava tudo aparentemente muito bem em Israel, mas por trás estava tudo errado e Deus queria mudar aquela nação que não buscou ao Senhor. No verso 14 ele disse: busquem o bem e não o mal, para que vocês tenham vida. Então, o Deus dos exércitos estará com vocês, conforme vocês afirmam. Olha que interessante isso aqui. O que a Amós está nos ensinando hoje? É possível você ter uma religiosidade que lhe leve a dizer que está com Deus e não estar verdadeiramente com Deus. Ele disse assim: busquem a Deus e aí sim o Deus estará com vocês como vocês dizem que Ele está. Uma coisa é dizer, a outra coisa é ser. Preste atenção nisso. Tem muita gente que diz que é crente, mas na verdade é descrente. Como o famoso crente Raimundo, né, que, conforme dizem, que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Ele não se decide. Ele está querendo servir a dois senhores. E o Senhor que não obriga ninguém. Porque Deus ele é um cavalheiro, gente. Deus ele usa estratégias de convencimento. Os profetas, eles foram uma estratégia de convencimento de Deus para que houvesse quebrantamento. Deus não subjugou ninguém para servi-lo. Pelo contrário, Ele busca ser amado, porque Ele mesmo é amor. O profeta diz: busquem o bem e não o mal. Ou seja, vocês estão fazendo tudo errado. Muda tudo aí. Para. Repensa. Lembro quando eu estava na polícia militar, que a gente tinha exercício de orientação no mato. E uma das coisas que a gente aprendeu era a técnica de se orientar quando estivesse perdido. A técnica era um acrósticozinho chamado ESA1, que significava estacionar, ou seja, você precisa parar, sentar, acomodar, orientar para poder você depois navegar. Ou seja, um passo a passo de você procurar entender onde você está, buscar confortavelmente uma nova orientação para poder você conseguir seguir adiante e chegar ao seu destino. O que Deus faz com a sua palavra é coisa semelhante. Ele manda os profetas para dizer: ó, eu trouxe para vocês a lei de Moisés como se fosse o azimute, a bússola. O grau lá, a indicação na bússola. Vocês não seguiram, agora vocês estão perdidos, agora voltem para o caminho. E eu estou mostrando para vocês o caminho. E ele fez isso no próprio Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Quer buscar a Deus? A Bíblia nos ensina que não é possível fazer isso sem Jesus. Ou você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você pode até buscar, mas você não vai encontrar. Você pode até dizer que é de Deus, que é filho de Deus, mas o Evangelho de João diz que filho de Deus é quem crê no nome de Jesus, e somente quem crê no nome de Jesus. Você pode até dizer: eu estou com Deus, mas você não está com Deus. O texto diz: busquem a Deus, e aí sim Deus estará com vocês, como vocês dizem que Ele está. Uma coisa é ser, outra coisa é dizer, ou parecer. Lembrei dos fariseus, né? Que no tempo de Jesus eram também um povo extremamente religioso. Aliás, uma das coisas que Amós nos ensina, que é contraditório, muito contraditório,
É o grau de religiosidade que havia em Israel, ao mesmo tempo com a baixa espiritualidade que eles cultivavam. Pessoas extremamente religiosas, mas não eram espirituais. Ou seja, espiritualidade proselitista, espiritualidade superficial, espiritualidade mentirosa, espiritualidade ignorante. E Deus estava querendo dissolver todo engano e trazer o povo para uma consciência verdadeira de qual era a sua vontade para eles. Amós diz: talvez, se vocês fizerem isso, o Senhor, Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Porém, a palavra diz que todo aquele que buscar o Senhor o encontrará. Amós falou da perspectiva de um povo que parecia que todos os esforços que Deus tinha feito para salvar aquele povo tinham sido inúteis. Por isso que ele fala do remanescente de José, se referindo a Israel. Mas a Bíblia diz que quem buscar, achará. Quem buscar de todo o coração, terá o encontro com o Senhor. Quem não está ouvindo a voz de Deus, precisa pedir ao Senhor: Pai, eu quero ouvir sua voz. Vai chegar um dia que alguém vai sair do nada e vai dizer algo que você vai ter certeza que veio da boca de Deus. Porque o Deus que nós cremos, ele fala, é o Deus vivo e fala. Já falei aqui antes e repito, também porque estou ficando velho. E aí dizem que a gente vai repetindo as coisas. De uma vez que estava lá meio perdido na vida, e Deus que me amava como me ama, mandou uma pessoa que saiu de dentro do mato. Não sei se era um ser humano ou era um anjo, porque ele saiu dentro do mato. Também podia ser que ele estivesse fazendo alguma coisa no mato, mas seja o que ele estava fazendo, o que ele me disse marcou minha vida. Ele chegou para mim e falou 3 palavrinhas: Jesus te ama. Eu tomei um susto, eu pensei que ele estava me assaltando, me xingando. Parei, olhei para ele, me armei, disse: como é, rapaz? O que é que você falou? Ele disse: Jesus te ama. Eu fiquei impactado com aquilo que aconteceu. Porque Deus fala, gente. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar o pastor na ministração. Ele vai usar alguém no grupo de oração, no pequeno grupo, na quarta-feira, durante a semana, numa ligação. Lembra que eu desafiei a igreja aqui, quem chegou depois, a você ligar para alguém durante a semana e orar por essa pessoa. Amém? Então Deus vai usar você quando você fizer isso para abençoar outra pessoa. A pessoa vai receber de Deus a palavra que Deus colocou na sua boca. Deus coloca palavras na nossa boca para que nós possamos abençoar os nossos irmãos. O Espírito Santo fala em sonhos. O Espírito Santo nos dá visões. O Espírito Santo nos dá na nossa mente um entendimento claro daquilo que Deus quer, daquilo que Deus aprova, daquilo que Ele desaprova. Alguns chamam isso de voz da consciência. Um cristão, quem tem o Espírito Santo, sabe que é o Espírito de Deus. Nós não devemos entristecer jamais. E dentro dessa perspectiva, eu queria perguntar para vocês aquilo mesmo que Amós estava perguntando para Israel: por que não ouvir quando Deus nos repreende? Quem já foi repreendido por Deus aqui? Levanta a mão. Quem nunca foi, ainda vai ser, viu? Por que não ouvir a repreensão de Deus? Por que não buscar Deus com sinceridade e com propósito? Por que buscar Deus apenas de aparência? Por que buscar Deus apenas entregando dízimos? Para se sentir anestesiado, para se sentir menos culpado dos seus próprios erros, talvez, se for o caso. Ou realizando um serviço cristão, trabalhando em 200 ministérios, para anestesiar a sua própria consciência pecadora, que resiste a buscar a Deus de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais íntima e com propósito. Finalmente, meus irmãos, por que não se converter dos maus caminhos, se Deus chama cada um de nós de uma forma tão particular? Por que não mudar? São essas as perguntas que eu deixo para cada um de nós. E que o Espírito Santo nos
ajude a encontrar as respostas. A história de Israel está registrada no livro de Amós com um propósito. O apóstolo Paulo revela esse propósito na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, quando ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça, para que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa fazer diferença, especialmente nessas 3 áreas. Ouvir a repreensão do Senhor, buscá-lo com sinceridade e propósito, conversão de maus caminhos, mudança de atitude, porque as nossas atitudes revelam a verdade da fé que nós dizemos. Nossa fé seja verdadeira, seja no Deus vivo e seja uma fé prática e não apenas nominal. Que Deus nos abençoe. Quero orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos, se coloque em atitude de oração. Aproveito para orar também por você que se encontra em casa, participando desse culto no Instagram, ou você depois que vai assistir através do YouTube a essa mensagem. Que Deus esteja abençoando você nesse momento, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é a porção de sabedoria que nós precisamos, meu Deus, para reconhecermos quem somos, Pai. Nós não somos melhores do que os israelitas do tempo de Amós, Senhor. Nós não somos melhores do que os filisteus daquela época. Não somos melhores do que os moabitas, os edomitas, meu Deus, do que as pessoas de Tiro, de Judá, de Israel. Não somos melhores, Pai. Mas podemos aprender com as repreensões proféticas feitas àquelas pessoas a respeito dos próprios erros que temos cometido, Senhor. Para que possamos fazer ajustes de nossos caminhos. Para deixarmos, meu Deus, que o Teu Santo Espírito mude, através da Tua palavra, a nossa mentalidade carnal, e que possamos assumir a nossa identidade de seres espirituais que somos, por termos o Espírito de Deus que habita em nós, a partir da nossa fé em Cristo. E aqueles que ainda não têm essa experiência, Senhor, que hoje o Senhor conceda a Deus a graça de serem salvos, colocando a sua fé em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Amós disse: buscai ao Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho. E essas palavras se completam, para que aquele que tem discernimento do chamado do Espírito nesse momento possa fazer a sua entrega de vida corajosamente e dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Pai, se há alguém entre nós que não fez ainda essa entrega, esse é o momento. Recebe a entrega, Senhor, que está sendo feita nesse instante, daqueles que tomam decisão, aqueles que precisam corrigir, Senhor, rotas, atitudes, aqueles que precisam dar mais ouvidos à Tua palavra, Deus, ouvir melhor e ter melhor consideração pelos textos da Tua Escritura que são para a nossa perfeição. Ajuda-os para que nessa busca possam ter encontros contigo que possam ser transformadores, Pai. Abençoa o ministério dessa igreja para que ela continue sendo uma agência de salvação que proclama o Teu Evangelho com veracidade, e que nós não estejamos incorrendo dos mesmos erros que aquele povo religioso fez, mas que possamos assumir e ser Teus filhos de verdade, com honestidade, com temor, com sinceridade de propósito, buscando viver para a Tua glória, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Nos despedimos dos nossos irmãos que participaram desse culto pelo Instagram e dizemos a vocês que se vocês puderem estar conosco presencialmente, em algum dia, vai ser um prazer recebê-los aqui na Reserva do Paiva, Alameda dos Coqueiros, quilômetro 5.9, no Cabo de Santo Agostinho, costumo dizer onde tudo começou. Mas isso é uma outra história. Meus irmãos, estamos então nos despedindo. Tá? Queria pedir nesse momento que os nossos visitantes ficassem de pé. Se Ana pudesse contemplar os visitantes com algum material.